chegando agora na sua casa, chegando agora até você. É o nosso programa, é o nosso encontro semanal aqui pela TV Canção Nova. Estou muito feliz de contar com você, com a tua presença, com a tua sintonia aqui pela TV Canção Nova. No programa Para Ser Feliz, sempre nas terças à noite, com reprises também em outros dias, muitas vezes na sexta. Estou muito feliz e esse é o nosso espaço. Esse é o espaço no qual eu posso ser padre para você, inteiramente para você, sabe? Te ouvindo, recebendo a sua mensagem, partilhando uma palavra que traga conforto, que traga ânimo, que traga alegria para o teu coração. Veja bem, nós estamos em setembro e setembro, como eu sempre gosto de enfatizar, nós vivemos uma proposta da Organização Mundial de Saúde, também aqui da Organização de Saúde do Brasil, não é? A Organização Nacional Brasileira aqui de Saúde, vivemos a proposta do Setembro Amarelo, que é um mês de combate ao suicídio. Então, durante esse mês de setembro, o padre, com muita simplicidade, mas também com muita assertividade, quer abordar essas temáticas do sofrimento psíquico, do sofrimento emocional, do sofrimento da alma, que muitas vezes leva ao suicídio. Uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde tem nos aconselhado é atirar a temática suicídio do universo do tabu. Por muito tempo, ninguém falava sobre o suicídio, mas falar sobre o suicídio do jeito certo não é incentivar essa prática. Ao contrário, existe um mito, né, na mídia, desde o século XVIII, quando Goethe, aquele grande escritor alemão, escreveu um livro muito famoso no qual se narrou o suicídio do jovem Vettel, ou Werthen, e com aquilo, naquela época, se motivou uma onda, né, de suicídios. Então, desde aquela época, do século XVIII, parece que a mídia, a gente em geral tem um pouco medo de falar disso, né? Um pouco medo de abordar essa realidade. Mas nós temos que falar e falar do jeito certo. E eu costumo dizer que não é porque a pessoa teve um pensamento de morte que ela tem que se matar. Não. Você vai ver, eu vou falar sobre um grande homem da Bíblia hoje, que viveu um momento de depressão, que viveu um momento de tristeza, que viveu um momento no qual ele chegou a pedir a Deus a própria morte. Mas nós vamos ver que esse homem de Deus que viveu isso, ele não parou nisso. Ou seja, não é porque você tem pensamentos de morte que você tem que cometer o suicídio. Não, luta contra isso, porque não é da vontade de Deus que você morra. Não é da vontade de Deus que você tire a própria vida, não é. Deus te quer vivo. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus é o bom pastor que veio para que você, filho ou filha, tenha vida e a tenha em abundância. Deus te quer vivo e lutando pela sua vida. Os momentos de depressão, de tristeza, eles fazem parte, mas eles não vão definir aquilo que você é. Você tem que lutar. Deus te quer vivo, independente do teu contexto. Deus te quer lutando. E você sabia que, infelizmente, as estatísticas que nós temos no tocante ao suicídio são muito cruéis. Mais de 800 mil pessoas, olha só, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano no Brasil. Aliás, no mundo. Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida por ano no mundo. E 78% desses suicídios acontecem em países de renda média e baixa como o Brasil. Suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Sabe? Muito sério, tem crescido demais. Suicídio de jovens, adolescentes. Então a gente tem que oferecer suporte, a gente tem que abordar essa realidade. A gente tem que ser um ouvido que escuta, que acolhe, sabe? A gente precisa entender, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 90% dos suicídios que aconteceram seriam evitáveis se tivesse alguém que escutasse. Não quero inserir culpa, ou que você, que talvez tenha alguém que fez isso na sua família, se culpe, não é isso. O que aconteceu, aconteceu, não tem culpado, sabe? Mas o que eu quero dizer é que essa estatística da Organização Mundial de Saúde é muito esclarecedora, porque se mais de 90% dos suicídios são evitáveis, sabe, a gente pode fazer alguma coisa a respeito, né? É claro, a gente precisa ajudar, oferecer talvez uma ajuda profissional, uma escuta, mas
eles são evitáveis no sentido de que 90% dos suicídios estão ligados a transtornos psíquicos. E o cérebro é um órgão, como qualquer órgão do corpo, e ele também adoece, ele precisa de cuidado, sabe? Então, se descobrisse antes aquele problema que a pessoa tinha, como a bipolaridade, como a ansiedade excessiva, a depressão, o burnout, ou tantos outros problemas que a gente tem, não é? Muitas vezes que leva a pessoa aos altos e baixos, né? A bipolaridade é um fator de risco mesmo nesse caso, e tantos outros problemas. A Organização Mundial de Saúde diz que se descobrisse, se fosse descoberto antes e se oferecesse, fosse oferecida à pessoa em questão uma ajuda adequada, seria evitável. Então a gente pode fazer alguma coisa e existem caminhos. O primeiro é a conscientização. Não é porque você tem vontade ou porque você enfrenta um momento ruim que você tem que acabar com a sua vida. Não, há esperança. Porque no fundo, a pessoa que chega ao ato extremo de cometer uma atitude como essa, ela perdeu a esperança. E interessante que na Divina Comédia, Dante Alighieri escreveu justamente quando ele ia narrar o inferno, né? Escreveu que lá na porta do inferno tinha o seguinte letreiro: vós que entrais, deixai a vossa esperança aqui fora. Querendo dizer, né, Dante, com a sua intuição poética, que ali não teria mais esperança, não caberia. Mas lá no inferno, né? Aqui, enquanto você estiver vivo, sempre tem esperança. Deus pode mudar a sua situação. A crise vai passar, sabe? E a Organização Mundial de Saúde também fala que se muitas vezes a pessoa que comete suicídio, se ela não tivesse os meios para fazer aquilo, arma de fogo perto, remédio demais perto, agrotóxico, e tivesse uma distração, ela não faria, porque é aquele ímpeto, é aquele momento que a pessoa tem, né? Então, é preciso se conscientizar que não é porque você está nesse momento que não tem esperança e que não tem jeito. Tem sim, sabe? É preciso buscar Deus, é preciso saber que em cada dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre você. E o segundo caminho é combater o preconceito. Preconceito de falar, preconceito de lidar com isso. Você que tem alguém na família que tem algum transtorno psíquico ou emocional, eu sei que é difícil, eu respeito você. Mas a gente precisa combater o preconceito que faz a gente dizer que quem tem depressão é preguiçoso, que o ansioso é sempre um apressado, que o obsessivo compulsivo é chato, que aquele bipolar, que quem tem bipolaridade é maluco, sabe? Esse tipo de rótulo, de estereótipo, de preconceito, só atrapalha. Claro que eu sei que para você que cuida de alguém com um problema como esse, meu respeito a você, meu carinho, eu sei que não é fácil. Eu vou fazer nesse mês um programa para ajudar quem cuida de pessoas com esse tipo de problema também, porque é importante, eu sei, mas hoje esse não é o tema. Hoje é como ajudar quem está em fator de risco, não é? Então é preciso combater o preconceito, entender que ter um problema psíquico não é o fim do mundo. Por exemplo, eu tenho um padre amigo, que é da Canção Nova, que trata uma depressão, que é o Padre Francisco. Eu até perguntei para ele: padre, eu posso trazer o seu exemplo? Ele falou: claro, padre. Se for para ajudar outras pessoas a verem que isso é uma coisa humana, claro que o senhor pode. E eu trago o exemplo do Padre Francisco, que toma os remédios, que combate, porque a depressão é um problema de saúde pública também. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, você precisa tomar remédio, sabe? Então, é preciso combater o preconceito. E também a mídia, nós que somos da mídia, eu que sou sacerdote, escrevi esse livro aqui, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, gravei o CD Superando a Depressão e a Ansiedade, a gente precisa se pronunciar sobre isso. Com uma onda crescente dessa avalanche de depressão, ansiedade e suicídio, eu como sacerdote quero também oferecer a minha palavra para ajudar, de alguma forma, você, a sua família, a sociedade, sabe? Eu sou padre para você. Quando eu digo isso, não é demagogia, não. Sou padre para você, para a tua família, para ajudar você, sabe? Para oferecer uma palavra de conforto, uma instrução ali para a tua história. Talvez você tenha alguém assim na sua família. Então nós, mídia, formadores de opinião, precisamos abordar essa realidade, sabe? E outra coisa, a gente precisa prestar atenção nos sinais que a pessoa vai dando, né? Às vezes alguém na sua casa se isola demais, às vezes a pessoa fala. Tem que romper com aquele mito que diz que quem vai se suicidar não fala. Muitas vezes a pessoa fala assim, frases como tal: vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria dormir, nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar. Prestar atenção, se a pessoa está falando, escutar. E é interessante que eu vi a entrevista de
psiquiatra dizendo que às vezes você precisa deixar a pessoa falar, levar a pessoa para um lugar no qual ela se sinta à vontade de falar e, em alguns casos, perguntar: você está pensando nisso? Você está pensando em tirar a sua própria vida? Para oferecer ajuda espiritual, um padre para atender numa confissão, alguém para fazer uma oração, mas também ajuda profissional, um psiquiatra, um remédio, sabe? Uma ocupação ali saudável. É preciso abordar esse tema sem medo, entendendo, gente, que não é um tabu, não pode ser um tabu. Agora vamos pegar a nossa Bíblia, você que está nos acompanhando, pegue aí a sua Bíblia, ou também acompanhe no aplicativo do celular, também tem as Bíblias. 1 Reis, capítulo 19. Esse personagem é fantástico, Elias, o símbolo de toda a profecia em Israel. Você sabia que Elias chegou a pensar na morte, pedir a Deus que ele queria morrer? Olha só, vamos ver. Acabe, 1 Reis 19, do 1 ao 18, eu não vou ler todo. Lê a primeira parte. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha passado ao fio da espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: os deuses me cumulem de castigo, se amanhã a esta hora eu não tiver feito contigo, Elias, o mesmo que fizeste com a vida dos profetas de Baal. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, partiu. Chegou a Betsabeia de Judá e ali deixou o seu servo. Depois adentrou o deserto e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de uma árvore, um junípero, e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente um anjo tocou e disse: levanta-te, Elias, e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. A citação que eu quero destacar é do 1 ao 18, mas eu li aqui do 1 até o 9, até o 8. Veja bem, vamos contextualizar. Elias, o maior profeta de todos. Ele viveu num tempo muito desordeiro, no qual o rei Acabe casou com a rainha Jezabel, que era uma pagã, bruxa, que introduziu ali, no meio do povo de Deus, o culto pagão, desvirtuou os israelitas da fé. Elias era um profeta fiel, defendendo o povo, fez o fogo cair do céu sobre a sua oferenda, aquela passagem que a gente ouve até hoje, tanto em pregações, né? E depois ele acabou matando 400 profetas de Baal. Claro, não vou discutir os métodos, a violência que às vezes o Antigo Testamento narra, não é essa a nossa questão, mas ele fez tudo certo. Ele purificou o povo, ele pregou sobre Deus, ele agiu como tinha que agir. E depois ele foi repreendido e a rainha ameaçou matá-lo e ele teve que sair fugido. Então, naquele fracasso, porque imagina, você tinha feito tudo certo, aí dá tudo errado, as consequências são desastrosas. Você está tentando acertar e não consegue. Você está fazendo bem e recebendo mal. Ele se sentou debaixo daquela árvore e com um pensamento, um sentimento, um desejo suicida. Pediu: Senhor, me mata, eu quero morrer. Talvez se Elias tivesse uma arma de fogo ali, naquela época não existia, claro, ele poderia tentar o suicídio. Mas olha o que é um homem de Deus. Um homem de Deus, por mais que esteja sofrendo, ele não se deixa guiar pela própria tristeza, pelo próprio sofrimento, pelo desespero. Ele confia em Deus. E Deus apareceu para Elias ali, sabe, e disse: nada disso, Elias, levanta-te agora, come e vai, porque você tem um longo caminho a percorrer. Deus, através daquele anjo, deu uma ordem para Elias. E Deus hoje está dando uma ordem para você que tem depressão, para você que tem pensamentos suicidas, para você que tem ansiedade, para você que está desanimado. Deus está te dando essa ordem: levanta-te, teu caminho não acabou, come, ou seja, se alimenta da palavra de Deus, se alimenta de Deus, se alimenta da Eucaristia e vai, porque você tem um longo caminho ainda a percorrer. Levanta-te, come e vai,
você tem um longo caminho a percorrer. É uma ordem de Deus para você. É uma ordem de Deus, sabe? Talvez como Elias, você também esteja se sentindo um fracassado, uma fracassada. Ou quem pensa em suicídio se sinta fracassado, se sinta frustrado. Talvez você, esposa, fez tudo certo, lutando para o teu marido sair da bebida, da droga, do adultério, e ele não saiu. Talvez você fez tudo certo no trabalho e foi mandado embora. Talvez você fez tudo certo, mas a sua empresa acabou falindo. Ninguém abre um negócio para falir, né? É horrível. Ninguém entra num casamento para separar. Ninguém entra numa vocação para depois perdê-la, sabe? Ninguém entra num relacionamento para se frustrar. Talvez você hoje esteja frustrado, frustrada como Elias, se sentindo nada, desanimado, perdido, com pensamentos de morte. Mas Deus hoje está dando essa ordem para você. Levanta-te, come, ou seja, se alimenta de Deus, se alimenta da palavra e vai, porque a tua missão não acabou. Você tem um longo caminho a percorrer. E Elias só morreu quando Deus o chamou. Você não tem que tirar a sua vida, você não tem que fazer isso. Deus não quer que você faça isso. E olha, o temor de Deus muitas vezes é um fator protetivo. Porque para quem conhece Deus e a sua palavra, e mesmo conhecendo, faz uma coisa como essa, sabe? A pessoa está colocando em xeque a própria salvação, com todo respeito eu digo. Claro, se há um fator condicionante, se a pessoa está doente, se a pessoa não conhece, mas para você que conhece, que está conhecendo agora, o Deus de Elias, busca força nele, ele vai te ajudar, ele vai te tirar desse desespero. Tem esperança sim, tem esperança, sabe? Talvez como Elias você esteja cansado, cansada, se sentindo fracassado, fracassada, tantas experiências que não deram certo, é um casamento que fracassou, é um negócio, você desistiu do Brasil, foi morar fora, você desistiu de fora, voltou para o Brasil, você desistiu da ex-esposa, você fez tudo pelo filho, o filho não olha para você. Vá para frente, a tua missão não acabou. E o bonito nessa passagem é que quando Deus falou, depois disso, Deus deu a ordem para Elias e para Horebe, e ali é aquela passagem bonita, onde Deus aparece a Elias. Elias, esperando Deus chegar, veio um vento forte, Deus não estava no vento. Veio ali uma chuva torrencial, Deus não estava na chuva. Deus estava na brisa leve, falou com Elias. E quando Elias encontrou Deus, Elias disse, Senhor, eu estou sozinho. Senhor, todos me perseguem. Sabe o que Deus disse para Elias? Não, Elias. Versículo 18. Deus disse para Elias, não, você não está sozinho. Existem mais 7.000 que estão lá em Israel, que não adoraram outros deuses, que não beijaram Baal, a divindade pagã, que não foram ao templo, ou seja, Elias se sentindo o último dos últimos, se sentindo perdido, se sentindo injustiçado, fracassado, frustrado. Senhor, ninguém vê minha dor. E Deus disse para ele, não, Elias, você vai continuar essa missão, porque lá em Israel tem 7.000 que são fiéis, como você. Aí Elias levou um choque, né? Isso está no versículo 18. Sério, Senhor? E eu achando que só eu que estava sofrendo, o sofrimento muitas vezes faz a gente só olhar o nosso próprio umbigo, né? A gente só vê a nossa dor. Mas Elias abriu os olhos e viu que tinha outras pessoas que também sofriam, outras pessoas que também tinham perdido, outras pessoas que também tinham sido humilhadas, deixadas de lado, que se sentiam perseguidas, não compreendidas. Aí aquilo deu força para ele. Muitas vezes, filho, filha, você está vivendo um sofrimento singular, mas você não é o único. Tem muita gente sofrendo, enfrentando e vencendo. E você vai vencer também. Encerra esse primeiro bloco dizendo que eu estou olhando aqui, para um vencedor, para uma vencedora. Não estou olhando para alguém que vai desistir, não. Problemas todos temos, o padre também tem. Mas eu estou vendo aqui, estou olhando no olho aqui, de um vencedor, uma vencedora. Você é um vencedor em nome de Jesus. E Deus te quer vivo, lutando. E você vai ultrapassar, vai superar isso aí e vai chegar do outro lado, nem que seja andando sobre as águas. Tá certo? Brevíssimo intervalo, o tema está muito bom. Já estamos de volta, não saia daí. Aqui de volta com o programa Para Ser Feliz. Filho, filha, tema de hoje, eu sei que é um tema às vezes difícil de abordar, né? A prevenção ao suicídio dentro do Setembro Amarelo.
Mas nesse mês eu vou falar, hoje estou falando sobre suicídio, vou falar sobre depressão, sobre superação da ansiedade. Vamos colocar por terra os tabus, tem que falar sim, falar do jeito certo. Isso não está incentivando, não, está conscientizando, né? Mais uma vez digo, se você sente alguma coisa, uns pensamentos, não é porque sente que tem que fazer. Busca ajuda na igreja. Existe o CVV também, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o número que você pode ligar sempre. Existem muitos recursos, não é? Só digitar aí na internet CVV, você vai ver que trabalho bonito também que eles fazem. A igreja, os grupos de oração, a programação da Canção Nova. Existe esperança, há esperança, porque o Deus de Elias está com você. O mesmo Deus que levantou Elias, que deu aquela ordem para Elias, levanta, come e vai porque você tem um longo caminho a percorrer. Ele está te dizendo, levanta e caminha, porque eu estou contigo. E Elias só partiu quando Deus o chamou. Por isso que ele é esse homem fantástico, que até hoje é exemplo de tanta coisa fantástica, bonita, especial para nós. Gente, estamos aqui já nesse comecinho do segundo bloco. Eu quero apresentar para vocês esse material aqui lançado pela editora Canção Nova. Vou mostrar aqui para a câmera 2. Olha só, do Dr. Marcos Savioli, Dr. Savioli, Roque Savioli, que a gente costuma chamar, Roque Marcos Savioli, Livre para Viver Ansiedade, Estresse, Pânico, o que a ciência diz e a fé acrescenta. Um material para ajudar você a enfrentar essas realidades. Você pode pedir agora pelo loja.cançãonova.com. A doutora Gisela Savioli também tem livros muito legais, em especial alguns que relacionam a realidade do estresse com a alimentação, alimentos que você pode comer para combater, por exemplo, depressão, estresse, alimentos ali que potencializam a produção de serotonina, a liberação de endorfinas, que são os hormônios que agem no cérebro, gerando alegria, bem-estar, etc. Tá bom? Esse livro eu já falei várias vezes, mas está dentro do mês, então eu quero mais uma vez apresentar Como Controlar e Vencer a Ansiedade, Padre Adriano Zandoná. Eu escrevi esse livro com testemunhos, com orações, com ciência também, pesquisas, passagens bíblicas, vai ajudar você a enfrentar a ansiedade, que muitas vezes gera depressão e que muitas vezes também está ligada ao suicídio. E apresento também, vou pegar aqui, esse CD, Superando a Depressão e a Ansiedade, que eu gravei com o querido Padre Edilberto Carvalho, que inclusive vai estar aqui hoje, gente, o Padre Edilberto, para vir me ajudar a rezar no finalzinho do programa. É um CD com orações, com canções, muito especial para ajudar você que está vivendo essas realidades a enfrentá-las, a combatê-las. Veja bem, a vida é um combate para todos nós, é ou não é verdade? A vida é um combate, mas olha, vamos lutar sem desanimar, sem desistir, porque nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que combate por nós. Existem muitas pessoas que são anjos que Deus coloca na nossa vida também para nos ajudar, para nos encorajar, tá certo? E nesse mês de setembro em especial, acompanhe aqui o nosso programa, porque o padre, como eu disse, vou abordar essas temáticas. Hoje falando sobre suicídio, a sua prevenção, não é? Na prevenção está ligado aos cuidados que os familiares, os amigos de alguém em fator de risco suicida têm que adotar. Você tem que lutar para ser empático, se colocar no lugar da pessoa, escutar a pessoa, prestar atenção nos sinais. E dentre as medidas preventivas também, a Organização Mundial de Saúde orienta muitos profissionais que a gente tem que tirar os fatores de risco de dentro de casa, por exemplo. Não precisa ter estoque de remédio que pode matar se tem alguém depressivo em casa. Não precisa ter arma de fogo. Tirar de perto da pessoa, agrotóxico, elementos ali que facilitem, porque é um momento, né? Se a pessoa no momento do desespero não tem algo com o que tirar a própria vida, esse fator pode ser inibidor. E a fé também, o temor de Deus, porque olha, se você tem consciência e faz algo como esse, sem uma patologia, você está colocando em xeque sua salvação. Então tem que pensar nisso, sim. Eu estou falando com cristãos aqui, né? Com todo carinho, respeito, sem, né? Não entendam mal, né? Como eu disse, eu sou responsável pelo que eu falo, né? Não pelo que se entende, se interpreta. Estou sendo assertivo falando para cristãos aqui. É preciso ter temor de Deus também. Ele somente pode tirar a nossa vida. Ele nos deu a vida e só Ele pode tirar, tá certo? Olha, quero aproveitar o ensejo também para conversar com você
que é sócio evangelizador da Canção Nova, agradecendo você, muito obrigado pela sua contribuição. Deus lhe pague, vamos rezar por você, ó, beijo no teu coração. E quero convidar você que ainda não faz parte da nossa família, se associe hoje, acessa aí, clube.cançãonova.com, se torne um sócio pelo débito automático, pelo boleto bancário, da forma que você puder. Mas ajude a Canção Nova, porque a Canção Nova é uma obra de Deus, que tem uma ação social muito bonita. Eu tenho falado aqui no programa sobre as obras sociais da Canção Nova, mas tem também essa ação de evangelização, de levar esperança, de levar fé, de falar desses temas difíceis como o que o Padre está falando aqui hoje, tudo para fortalecer, para ajudar as pessoas. Então, ajudando a Canção Nova, você está fazendo essa roda do bem girar. Você está engrossando as fileiras da generosidade, da caridade, da evangelização. Então, acesse clube.cançãonova.com, se torne hoje um sócio dessa obra de Deus. Desde já, muito obrigado, que Deus lhe abençoe e que Deus lhe pague. Veja bem, nós recebemos aqui alguns vídeos sobre essa temática e já quero chamar o primeiro que nos leva que uma pessoa com dúvidas, né, que vai nos ajudar a aprofundar ainda mais nesse tema. Boa noite, Padre Adriano. Boa noite, caros ouvintes. Eu me chamo Washington, tenho 20 anos e falo de São Paulo, capital. Padre Adriano, é possível uma pessoa que está no vício, está em depressão, assim, morta por dentro, sem vida, prestes a cometer um suicídio, experimentar uma ressurreição, uma cura através da palavra? E qual o poder da palavra na vida dessa pessoa? Deus, através da palavra, ele pode realizar uma obra de ressurreição para essa pessoa? Washington, muito obrigado, filho. Apenas 20 anos, uma pergunta muito inteligente. Obrigado, Washington. Deus lhe pague. Filho, você falou com muita propriedade quando a pessoa está morta por dentro, né? Existem muitas situações que pela depressão, às vezes por um vício, pelo pecado que rouba a vida de Deus de nós, muitas vezes a gente vai ficando morto por dentro, morta por dentro. Mas o bonito, Washington, é que de fato, você falou muito bem, a palavra tem esse poder de ressurreição, sim. A Bíblia, você, olha, imagine, nós lemos aqui, Washington, o trecho do profeta Elias, sendo perseguido por Jezabel, pensando na própria morte, e vimos o caminho que Deus o levou a fazer através da Sagrada Escritura e a força que isso nos dá, né? Nós vimos o homem de Deus, símbolo de toda a profecia, pensando em morrer, tendo um momento de fracasso, depressão profunda, desânimo, não queria comer, mas Deus chega nele e fala: Elias, levanta, come, vai para frente, a tua missão não acabou, você tem um longo caminho para percorrer. A palavra, sim, ela ressuscita. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de um bando de gente morta ou antiga, não. É um livro vivo, está falando de mim e de você. Então, quando uma pessoa vivendo uma situação de morte, começa a ler essa palavra e vê que lá é um livro de vida, essa palavra vai gerando frutos de ressurreição dentro da pessoa. É fato, não é? A gente precisa ter um ritmo diário de contato com a Bíblia, com a Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura é capaz sim de ressuscitar. A Sagrada Escritura é capaz sim de dar um novo ânimo. A Sagrada Escritura é capaz sim de nos levantar diante das realidades que nos afligem, diante das realidades ali que são difíceis, muitas vezes complicadas. Certo, Washington? Mas é preciso ter um ritmo de leitura da Bíblia. Muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. E olha, aqui no mês de outubro, mês que vem, que é o mês da Bíblia, eu vou fazer também alguns programas falando sobre como ler a Bíblia, sabe? Introduzindo você. Eu tenho um canal no YouTube, por exemplo, que eu fiz um vídeo esses tempos atrás falando sobre como ler a Bíblia. Eu fiquei admirado com o número de acessos e os comentários. Porque para mim como padre, né, eu como padre tenho o hábito de ler a Bíblia e às vezes a gente corre o risco de achar que todo mundo sabe manusear, mas muita gente não sabe. Muitas pessoas pediram: Padre, faça mais. Então, mês que vem, que é outubro, nós estamos em setembro, eu vou fazer, como eu já disse, né? Eu vou fazer alguns programas falando sobre essa temática para que a gente se aprofunde na palavra, porque, Washington, a gente precisa ter ritmo de leitura da Bíblia. Ritmo. Todo dia. O Padre Jonas nos ensina na Canção Nova a fazer o método da Bíblia no meu dia a dia. Digita aí no YouTube,
tem séries de programas, ou vai no Canção Nova Play, né? Séries, temporadas do programa Bíblia no Meu Dia a Dia, que é um método que o Padre Jonas criou e nos ensinou na Canção Nova a fazer. De estudo da Sagrada Escritura, muito simples, mas muito profundo, muito vivencial. E esse contato com a Bíblia é fantástico, ele gera frutos de ressurreição na nossa vida, tá certo? Vamos agora aqui para o nosso monitor do Pra Ser Feliz. Quero acolher com muito carinho a Jéssica, que hoje está aqui na nossa produção. Mensagens via WhatsApp que chegaram aqui para nós. Boa noite, Padre Adriano Zandoná, sua bênção. Eu me chamo Cláudia, Padre, sou de Manaus, Amazonas. Padre, meu esposo me abandonou, sei que precisa aceitar essa situação, mas fico me perguntando se era para separar, porque casamos. Estou muito magoada, o que devo fazer, Padre? Estou com ansiedade e depressão e não estou conseguindo superar. Filha, volta um pouquinho, Jéssica, só para ver o nome dela novamente, Cláudia. Filha, veja bem, obrigado pela sua mensagem, pela sua sinceridade em partilhar aqui com a gente. Vou responder você enquanto a Jéssica prepara outras mensagens, porque muita gente mandou mensagem, graças a Deus. Filha, olha, você está vivendo um momento, eu preciso dizer, como Elias, né? Elias, depois de ter feito tudo que ele entendeu como bem, como certo, ele deu tudo errado e ele naquela frustração ficou num momento de depressão, de tristeza. Mas foi algo factual que aconteceu com Elias, como com você. É um fato, ninguém casa querendo separar, ninguém se torna padre querendo largar, ninguém abre um negócio querendo falir. São as circunstâncias da vida, não é, Cláudia? Que às vezes acontece. Eu tenho certeza que você deu o seu melhor, não se culpe. Talvez o seu marido não soube te respeitar, não soube ser digno da grandeza que você é, sabe? Talvez existiram erros de ambos os lados, mas filha, bola para frente, tenha paciência com você mesma, porque não é fácil recomeçar, mas tenha certeza que existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, como está na canção A Vitória Vem Pela Manhã, que está ali no CD, Superando a Depressão e a Ansiedade. Inclusive tem um clipe lindo, você pode digitar aí no YouTube, A Vitória Vem Pela Manhã, né? Está muito bonito, que é para ajudar mesmo quem está vivendo nesse processo de depressão, de ansiedade, de tristeza. Paciência com você, Cláudia. Deus está te dando a ordem que Ele deu para Elias. Levanta, come e vai para frente, recomeça. Não fica pensando demais no que já passou, porque a gente não pode mudar o ontem, né, filha? O Padre entende a sua dor, respeita você, mas o ontem, o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia, né? A gente aprende com ele, mas não mora lá, tá bom? É muito difícil, mas Deus está com você e você vai superar isso aí, tá bom? Olha só, sempre muitas mensagens aqui através do Instagram que o pessoal manda, algumas a gente lê no dia, nem todas dá, outra nós vamos lendo em outros momentos, né? Quando temos outros programas, e eu quero aqui acolher com muito carinho as participações das pessoas que estão enviando aqui mensagens via Instagram. Olha, em especial, quero acolher com muito carinho a Rafaela Carla, a Jane Silva, pedindo oração, está dizendo, Padre, estou sofrendo muito com ansiedade nesses dias. A Alexandra Carvalho, pedindo oração pela irmã, que está se tratando com crise de pânico. Olha só como esse tema é relevante, né? Olha quanta gente já mandou mensagem para o Padre, partilhando realidades afins, né, para o Padre. A Kátia Rocha Gomes está dizendo, Padre, peço que o Senhor olhe pela minha filha, aliás, e pelo meu esposo, que está trabalhando, né, com aplicativo, pelo que eu entendi, como motorista, né? A Paula Maria, aqui pelo Instagram, também, @Padre Adriano Zandoná, pedindo oração. A Fátima Santos, a Florinda Vieira, dizendo, Padre, eu perdi uma pessoa há pouco tempo, que morreu, não é? Em virtude do suicídio, um amigo, uma pessoa ligada à minha família, o quanto isso é difícil, né? Eu imagino, filha. E eu quero aqui, mais uma vez, manifestar todo o meu respeito, o meu carinho, a minha acolhida para você que perdeu alguém numa situação como essa, né? Tudo que a gente fala aqui, entenda bem, não tem de forma nenhuma o intuito de julgar você, ou de colocar um peso, ou de fazer você remoer. Se já passou, passou. Não se preocupa, Deus entende, né, a razão daquela pessoa, a gente acredita na misericórdia dele, claro, a gente desencoraja, porque é uma atitude, sobretudo você que tem consciência, como eu disse, precisa ter temor de Deus, né, ele que dá a vida, só ele pode tirar,
Mas não fica se culpando, com minhoca na cabeça, já passou, entrega para o Senhor. Deixa Ele consolar você, Ele te ama, Ele está com você. E bola para frente, né? Eu digo com muito respeito, eu aprendi desde criança a respeitar demais a dor do outro, porque quem a sente é que sabe, né? Então respeita a sua dor, mas bola para frente, Deus também está te dizendo. Levanta, come e vai para frente, tá bom? Vamos lá para o nosso monitor do Pra Ser Feliz mais uma vez. Olha só, boa noite, Padre Adriano, meu nome é Ediana Toneto, sou daqui do Espírito Santo. Peço oração para o meu esposo que está com depressão forte, também oração para o meu filho Pablo Menezes Toneto, que também está desenvolvendo um quadro de ansiedade por estar vendo o pai dele nessa situação de depressão. Ore por eles, Padre, e por minha família. Eu estou buscando força nas orações, nos textos e nas missas da Canção Nova. Muito obrigado, Padre, por nos orientar com tanto amor. Sua bênção e que Deus abençoe grandemente. Família Toneto, né, lá do Espírito Santo. Ô filha, meu carinho, meu respeito, minha oração a você, né, Ediana Toneto. Imagino como seja difícil. Você está sendo o pilar que está sustentando a casa em pé, né? O filho com ansiedade, o marido depressivo. Eu não sei o que gerou a depressão do seu marido, né? O dia que eu for falar de depressão, eu vou aprofundar mais, mas existem várias gêneses para a depressão. Tanto depressão, ansiedade, suicídio, são realidades multifatoriais que a gente tem que abordar por várias matizes e matrizes, né? Teológica, filosófica, psíquica, uma questão de saúde pública também, né? Mas olha, Ediana, força mesmo, se fortalece em Deus. Você precisa estar de pé nesse tempo. Não estou jogando peso sobre você, né? Mas você está sendo o pilar aí, a base que está mantendo a família em pé, né? Então seja uma mulher forte de oração. Gaste tempo na oração, o tempo que você tiver, lendo a palavra, falando com Jesus. E todos os dias pela manhã você já vai acordar pedindo o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Porque você precisa ter muita sabedoria, né, para gerir essa situação. Você precisa ter muita sabedoria para conduzir as coisas com seu marido, com seu filho. E também incentiva o seu marido a buscar ajuda, a tomar remédio, a fazer o que é possível, que é preciso, né? Reagindo, porque você que tem depressão, claro, você precisa contar com a compreensão das pessoas, precisa, mas você também precisa mostrar para as pessoas que você está tentando, né? Porque é difícil demais também você ajudar uma pessoa que você vê que não está, no mínimo, se esforçando para tentar. Então, faça assim, queira contar com o carinho das pessoas, mas também faça por onde, né? Tente verdadeiramente fazer a sua parte para reagir, para sair da cama. Talvez você é depressivo, depressiva, nessa cama, que não quer sair do quarto. Eu entendo você, filho. A depressão, a tristeza nos leva ao isolamento, mas você tem que combater esse isolamento. Você tem que, mesmo custando muito para você, levanta dessa cama agora, Deus está te dando essa ordem, levanta, em nome de Jesus, come e prossegue o seu caminho, tá certo? Quero chamar mais um vídeo que enviaram aqui para nós com essa temática de hoje. Eu sou a Celione David, sou cantora e missionária da Igreja Católica, mas também já vivi um momento de depressão muito profundo, onde eu só ficava no quarto chorando e a vida para mim parecia não ter mais sentido. Eu queria que o Senhor hoje pudesse dar um conselho para familiares de pessoas que, assim como eu vivi, vivem hoje esse mal da depressão. Um grande abraço. Celione, muito obrigado, filha, por esse vídeo que você enviou, não é? Por você, só pelo que você falou que você é, já vejo que você é um exemplo como Elias. Você enfrentou a depressão, mas hoje é uma missionária, é alguém que comunica a fé, que leva a palavra de Deus. Parabéns. Isso é a prova concreta que você superou mesmo essa realidade, viu, Celione? Filha, olha só, eu vou abordar durante esse mês mais perspectivas que envolvem a depressão, o suicídio, e os fatores que a gente pode adotar para evitar essas realidades. Mas é claro que os familiares de quem tem depressão, de quem tem tendências suicidas também sofrem muito, né? Eles também acabam sendo afetados. E é preciso, claro, que a família aborde a realidade, cuide da pessoa de forma empática, né? Empatós, do grego, com sentimento, né?
colocando-se no lugar da pessoa, é preciso? É preciso sim, mas a família também precisa tentar cultivar ali uma higiene emocional, né? Uma higiene mental. Não dá para adoecer com quem está doente. Se você adoece com quem está doente, você não ajuda, pelo contrário, você atrapalha, né? Então, claro, você vai acolher, você vai se colocar no lugar da pessoa. Quem cuida de alguém com esse tipo de problema tem que ter o seu momento de dar uma desligada, sabe? Uma desopilada, como a gente costuma falar, né? Como os jovens costumam dizer. Você precisa desopilar, você precisa ter momentos para você, sabe? Se tem um pai e uma mãe ali para cuidar, reveza. Um dia o pai fica junto, a mãe, sei lá, vai visitar uma amiga, vai no cinema. Um dia a mãe fica junto, o pai vai jogar futebol. A gente precisa cultivar essa higiene mental para você não adoecer junto com a pessoa, porque se você adoece com quem está doente, você não ajuda, você piora, você triplica o problema, né? Então é preciso cultivar uma higiene mental, tendo ali momentos de lazer, de revezar com outra pessoa, cuidando de quem está doente. É preciso ter uma forte espiritualidade, sabe? Cultivar mesmo a comunhão com Deus através da oração todos os dias. É preciso se fortalecer, como Washington perguntou no primeiro vídeo, na leitura da palavra. É preciso se fortalecer também, mais do que na leitura da palavra, na vivência dos sacramentos. Tudo isso ajuda muito, sabe? Tudo isso é muito especial e dá uma força, um vigor para os cuidadores, para os familiares de quem tem esse problema também não adoecerem e estarem bem, tá certo? Olha, vou lá para o nosso monitor. Enquanto isso, estou aqui com o meu celular na mão, pelo facebook.com/Padre Adriano Zandonal Oficial. Muita gente também mandando mensagens. Olha, estou acabando de abrir aqui uma mensagem e a Márcia dos Santos pedindo oração por uma irmã que está vivendo a realidade da depressão também. E ela está dizendo aqui, a Márcia: Padre, quanto é difícil lidar com pessoas, lidar com alguém assim em casa, né, que vive essa realidade. Também a Renata Oliveira pedindo oração para o seu irmão com depressão. A Dila Ribeiro dizendo: Padre, estou ligadinho, obrigado por essa palavra do profeta Elias que me trouxe muita paz, muito consolo nesse dia. Olha só, eu quero agora, antes de chamar o próximo vídeo aqui, eu quero dizer para você que uma coisa muito importante a se fazer também, quando a gente está enfrentando um processo depressivo, de ansiedade ou de tendência suicida, são propósitos espirituais. O que são os propósitos espirituais? Por exemplo, se você está vivendo um momento de uma enfermidade que a sua imunidade está baixa, você vai ter que muitas vezes entrar com um tratamento mais sólido, mais forte. Por exemplo, você vai ter que às vezes tomar injeção na veia, você vai ter que às vezes tomar uma suplementação de vitamina D. Eu, por exemplo, como a maioria dos brasileiros, enfrento às vezes uma deficiência na vitamina D, né? E às vezes você não consegue ficar tanto tempo no sol, você tem que suplementar. Quando você está doente, você tem que suplementar, você tem que fazer por onde para de fato suprir a sua necessidade, a sua demanda física, orgânica, sabe? Do seu sistema imunológico. E às vezes na espiritualidade a gente também precisa ter propósitos, momentos de fortalecer a nossa imunidade espiritual. Como? Fazendo numa novena, tendo um momento de intimidade com Deus. Tem pessoas, eu tenho um amigo que eu conheço, que eles fizeram o propósito de por 3 meses levantarem todos os dias às 3 da manhã para rezarem juntos. Eles me disseram: Padre, no começo foi muito difícil, o homem é mais dorminhocão, o meu amigo, né? Se você conversar com ele e em 5 minutos, se ele estiver meio cansado, ele dorme conversando com você. Ele disse que foi difícil, mas, gente, os frutos espirituais que eles colheram desse propósito foi fantástico. 3 meses acordando às 3 da manhã, os dois juntos, para rezar. Eles alcançaram libertações, curas, transformações na família. Então você pode fazer o propósito espiritual de acordar às 3 da manhã para rezar. Você pode fazer o propósito espiritual de fazer o estudo bíblico todos os dias por no mínimo 20 minutos, meia hora. Você pode fazer o propósito espiritual de visitar o Santíssimo Sacramento, Jesus no sacrário todos os dias. Você pode fazer o propósito espiritual de jejuar toda quarta e toda sexta.
Quando a gente está vivendo um tempo difícil, é preciso ter injeção na veia, aumentar a imunidade. Trago a metáfora para a espiritualidade. A gente precisa viver tempos fortes que nos ajudem a vencer tais realidades. Então pensa aí, deixa o Espírito Santo agir com criatividade, mostrando para você o que você pode fazer para viver um propósito forte de oração que te ajude a combater todas essas realidades. Olha só, vamos aqui então para o monitor do Pra Ser Feliz. Boa noite, Padre Adriano. Aqui é o Rafael Avelino. Participo do Terço dos Homens no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Praça 14, em Manaus. Peço oração pela minha saúde, pois tenho depressão, ansiedade, fobia e síndrome do pânico, mas tenho fé que vai passar. Rafael Avelino, que bom que recebi a sua mensagem. Um abraço aí, todos os queridos irmãos do Terço dos Homens. Deus ilumine muito vocês. Filho, você precisa se perguntar, onde essas realidades começaram? Onde? Como essas realidades começaram? Precisa ter uma raiz tudo isso aí, Rafael. Eu sei que é multifatorial, pode ser algo genético, pode ser algo químico, orgânico, né? Um desgaste, pode ser fruto de uma bipolaridade, de um transtorno borderline, tantos outros transtornos qualificáveis, uma fobia, pode ser muitas coisas, mas você precisa se perguntar, por que você está vivendo tudo isso? Onde tudo isso começou? Como tudo isso começou? Por que essas realidades estão acontecendo? E filho, combater, como Elias, Deus está te dando a ordem, levanta, come, vá para frente, combata, faça um propósito de oração, mas também busque ajuda. Não sei se você já está vivendo um acompanhamento com um terapeuta, é bom também, talvez você precise tomar remédio, né, se já não estiver tomando. Não é todo remédio que resolve, e eu sei que o negócio de tomar remédio, viu gente, eu já tomei uma época que eu estava vivendo um desgaste muito grande, sou honesto em dizer, e não é que você começou a tomar remédio e os problemas acabaram. Não, não é simples. Você vai ter que ir ajustando com o psiquiatra, né? A posologia, ou seja, a dosagem daquele remédio. Você vai ter que ajeitar, conversando com o seu psiquiatra, dando o feedback para ver se aquele tipo de remédio verdadeiramente está fazendo efeito para você, porque tem princípios ativos, como a sertralina, que fazem efeitos para um e que não fazem para o outro. Tem ansiolíticos específicos que funcionam para uma pessoa e não funcionam para o outro. Antidepressivos, aqueles que estimulam a serotonina, os inibidores dos hormônios estressantes. Então, é um caminho, mas é preciso buscar ajuda, porque a ciência pode ajudar e ajudar muito também, né? A ciência e a fé não se contradizem, ao contrário, elas são, como dizia São João Paulo II, duas asas que nos elevam em contemplação. Olha só, mais pessoas aqui deixando mensagens. A Luana Moura está dizendo, ela é de Sumaré, ela está dizendo, Padre, peça a sua oração pela minha família, nós temos uma pessoa com depressão também em casa. Quanta gente, olha, eu manifesto aqui o meu carinho, o meu respeito, porque tem muita gente com gente depressiva na família. E como eu disse, tem que não estereotipar, eu disse no começo, não colocar estereótipo, rótulo, preconceito. Fulano é preguiçoso, fulano é isso. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, tem que pedir a Deus a virtude da paciência e entender que alguém doente, alguém enfermo em casa também é um instrumento de santificação para a gente, né? A gente se santifica cuidando dessa pessoa, tá certo? Olha só, a Jéssica Ferlin também está pedindo oração, ela está dizendo, Padre, há 1 ano e 4 meses eu sofro de ansiedade. Só Deus sabe o que eu tenho passado, mas eu nunca perdi a minha fé, porque eu sei que eu sou uma vencedora em Deus. A Maria Franco das Graças também aqui conosco. Olha, muita gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter também, né? Muito feliz de receber aqui a sua presença, a sua participação. E eu vou aqui mais uma vez para o nosso monitor do Pra Ser Feliz. Querida Jéssica, nossa produtora, já preparou uma mensagem aqui para nós. Muitas mensagens chegam para nós. Boa noite, Padre. Faço o tratamento para depressão. Tenho ansiedade e possuo uma frustração, pois eu quero muito engravidar e até agora eu não engravidei. Ore por mim, Padre. Obrigado. Preciso muito da sua oração e da sua bênção. Ela colocou as iniciais, né? Não quis se identificar, não tem problema. Claro, filha. Agora eu te pergunto, essa depressão e essa ansiedade nasceram por essa frustração
de não conseguir engravidar, ou essa depressão e essa ansiedade precedem já essa realidade, é algo que te acompanha aí talvez por um tempo. É importante saber, né? Porque talvez a depressão e a ansiedade seja algo que nasceu com o fato de você não conseguir engravidar. E aí você vai precisar trabalhar essa frustração de base. Com certeza você deve estar buscando ajuda com médicos, mas eu acredito no Deus do impossível, mas acredito que Deus também tem os seus caminhos, né? Se chegar um momento no qual você vê que não dá mesmo para engravidar, por que não se abrir? Por que não se abrir para adoção, né? Eu sou fã de quem adota de verdade, porque eu acho um gesto lindo. Eu sempre digo que eu sou fã de cuidadores de idosos, de quem cuida de um pai, de uma mãe, com carinho, com dignidade, e de quem adota a criança. Porque, olha, você está cuidando de um vulnerável. Jesus está presente nesse vulnerável, nessa criança que não tinha pai, que poderia estar na rua, que poderia estar vivendo o desamparo emocional de muitas vezes não ter uma família, né, gente? Está num orfanato, num abrigo, com todo respeito a quem conduz esse tipo de trabalho, mas não é uma família, né? Então é lindo. Por que não pensar nisso, né? Se abrir a adoção, tá certo? Olha, quero pedir uma última mensagem aqui, porque hoje chegaram muitas mensagens via WhatsApp, graças a Deus, né? Muita gente participando com a gente e também pelo meu celular, aliás, as redes sociais, né? As mensagens não deixam de chegar, aliás. Olha só, a Vivi Sanchez Rai, não sei se esse é o sobrenome, parece que é. Também está pedindo oração pelo marido que está enfrentando problemas emocionais. Também a Ana Marcélia, pedindo oração pela sua família. Ela está dizendo que está vivendo problema financeiro, que isso muitas vezes a deixa triste como Elias. Tudo bem, ficou triste como Elias, deixa Deus te dizer o que ele disse para Elias. Levanta, vai para frente, porque a tua missão ainda não acabou, tá certo? Vamos lá então para a última mensagem aqui, antes desse terceiro bloco, para você que nos acompanha hoje, terça-feira, né, que não está vendo a reprise, nós temos o terceiro bloco. Boa noite, padre, me chamo Jaqueline, sou de Sarandi, Paraná. Gostaria de pedir oração para minha mãe, que está passando por um diagnóstico de ansiedade e esquizofrenia. Estamos passando por momentos muito preocupantes por esse diagnóstico. Ela já tentou suicídio 2 vezes e nos últimos 3 anos. Nos ajude com oração. Olha, filha, claro, Jaqueline de Sarandi, nossa, uma situação bem difícil mesmo. Vamos rezar pela sua mãe, viu? Vamos rezar sim. Você reze muito por ela e siga aqueles conselhos que o padre deu, que estão também nas cartilhas da OMS. Não deixe nada na sua casa que seja letal, arma de fogo, remédio em excesso, agrotóxico, com o qual ela possa, Deus nos defenda, um dia tirar a própria vida. Converse, tente escutar, sabe, essa pessoa, sua mãe. Também busque ajuda profissional, busque amparo espiritual, talvez um grupo de oração, se você é católica, um padre para acompanhar. Se você é de outra denominação cristã, vá ao culto, escute ali o seu pastor, busque oração, leia a palavra, incentive a sua mãe a buscar amparo também na oração. Tudo isso é muito importante, tá certo? Olha só, vou agora dar a bênção para você que acompanha na reprise, ficar aqui com a bênção já. Mas nós vamos ter um momento lindo de oração. O Padre Gilberto vem para você que acompanha na terça. Nós vamos rezar junto pedindo a libertação das pessoas que estão sofrendo com as tendências, os pensamentos, os sentimentos suicidas. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha também dar força para nós, que Ele deu a Elias, quando Elias se levantou e prosseguiu a sua missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, tua casa, teu coração, tua família, tua mente te libertando dos pensamentos de morte, de ansiedade, de depressão. Que desça sobre você te dando esperança, desça sobre a água que você apresenta, para que se torne um sacramental, sobre os exames, as situações neles representados, sobre a carteira de trabalho, abrindo as portas para um novo emprego. Que desça sobre as fotos, as pessoas, as situações nelas representadas. Que desça sobre os objetos de cunho devocional, os textos, as imagens, os quadros, as velas, a água. Sobre tudo isso, desça e permaneça. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Você que está acompanhando na terça, rapidinho estamos de volta. Você que acompanha na reprise, ficamos por aqui para ser feliz. Fique sempre ligadinho na TV Canção Nova. Estamos de volta aqui com o programa Para Ser Feliz, nesse último bloco, que é um bloco fantástico. Nele nós vamos rezar.
quero rezar por você, filho, filha, que está enfrentando a depressão, ansiedade, tendências talvez ao suicídio. Não está tudo perdido não, tá? Existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará. Deus está com você, sabe? Com Ele você pode ir mais longe, você pode superar isso aí. Calma, é uma tempestade, a tempestade vai passar. Se agarra com Deus e vá para frente, tá certo? Quero acolher com muito carinho aqui no nosso programa o querido Padre Edilberto. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, sua bênção, Padre. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela sua presença, pela sua solicitude, estar aqui com a gente. Padre, no ano passado nós gravamos, o senhor se recorda, eu falei hoje sobre o nosso CD Superando a Depressão e a Ansiedade, não é? Com orações, com músicas para ajudar os irmãos que estão vivendo isso. E eu dizia, Padre, o programa de hoje falando sobre a realidade do suicídio, né? De como enfrentar, de como vencer o suicídio, eu dizia que é importante a gente falar dessas coisas, né? Eu acho que nós, padres, os professores, os pais, todo mundo precisa falar, porque o suicídio de jovens e adolescentes no Brasil, em 10 anos, aumentou muito, exponencialmente. Então a gente tem que falar, tirar esse assunto da prateleira do tabu, né? A gente precisa falar, orientar. Todo mundo passa por um momento difícil, não é verdade? Sim. Todo mundo passa. Eu lembro na minha adolescência, eu teve um momento, Padre, na minha adolescência, contei já a minha história pela Canção Nova várias vezes, que eu tive envolvimento com droga, e uma vez eu perdi um amigo, né, num acidente de carro. E outro também morreu lá, assassinado por causa de droga. Eu fiquei tão triste na época que eu cheguei a pensar nisso, sabe? Mas não é porque a gente, claro, eu não conhecia Deus, graças a Deus não fiz, né? Foi um pensamento que passou para dizer o quê? Que é normal a gente, em algum momento alto e baixo da vida, vir um pensamento como esse. Claro, eu era um menino, eu não tinha fé. Hoje é diferente, eu sou muito mais forte, né? Tenho recursos espirituais, emocionais para lidar, mas é normal pensar, viver momentos de dor. Mas eu dizia, Padre, que não é porque a pessoa teve o pensamento que ela tem que concretizar, né? Sim. Sempre tem esperança, né? Sim. Com Deus maravilhoso como o nosso, não é verdade? E dá para perceber que assim, a maioria das pessoas que passam por uma depressão, né, um momento de tristeza como as pessoas têm passado, elas não querem tirar a vida realmente, elas querem viver, né? Elas querem resolver o problema. Só que aí, como às vezes não pede ajuda, né, não grita, né, não chega para alguém, para um sacerdote ou um amigo que vai ajudar, aí às vezes desiste da vida, né? Sim. Mas no fundo as pessoas querem viver, né? Querem superar isso, né? E aí que entra a ajuda, né? Como o senhor disse, é pedir ajuda, né? Buscar ajuda. Ajuda na fé, né, Padre? Padre, eu disse aqui no programa que existe, por exemplo, no Brasil, aquilo que é chamado de CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que a pessoa pode ligar e falar com pessoas que estão lá para escutar, né? Uma pessoa que está com uma tendência suicida, pensando nisso. A gente tem muitos recursos, né? E eu acho que a fé é um recurso fantástico, né, Padre? Sim. Olha, não tem problema que você não encontre resposta nesse livro aqui, ó, Sagrada Escritura, não é verdade? Sim. E o consolo da fé ajuda a gente em qualquer momento. E é só olhar os Salmos, né? O livro dos Salmos é cheio de momentos ali, o Davi, os filhos de Coré, os filhos de Asaf, né, que compõem os Salmos. Nós vemos que tem salmos para todas as situações, né? Todos os estados de espírito. Sim, tristeza, depressão, né? Não tem o nome depressão, mas nós vemos muitos momentos ali de salmos que mostram a realidade de tristeza absoluta, né? Mas que em todo momento ali a confiança, né? A fé em Deus, a fé no Deus que cuida, que não deixa sozinho a pessoa e que quer levantar, quer salvar, né? Claro. Então, é bonito o Padre falar dos Salmos, porque nos Salmos a gente vê, nossa, tem Salmos que naquela época não existia o CID-10, né? Que é o Código Internacional das Doenças Emocionais, Mentais, Psíquicas, e não tinha a palavra depressão, mas você vê que o salmista estava numa tristeza, né? Senhor, eu estou numa agonia, uma angústia, todos, né? os meus parentes me perseguem, sim, os meus amigos me traíram, me calcam sob os pés, mas a minha confiança está em Ti, porque o meu socorro vem do Senhor. Bonito isso, né, Padre? E olha, esteja você onde você estiver, Deus te alcança. Salmo 138, né? Se eu estou no fundo, nas profundezas dos abismos, ali o Senhor está comigo para me levantar. Se eu estou no alto do céu, ali o Senhor está comigo. Ou seja,
Não existe lugar no qual a mão de Deus não te alcance. Aquele que fala, né? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Né? Na minha angústia, né? Acho que essa angústia, com certeza, era uma angústia de uma tristeza enorme ou até uma depressão, né? Claro. É possível transformar todos esses maus sentimentos em oração, em contato, em clamor, em contato com Deus. Então, para começar essa oração, estou feliz de ter o Padre Edilberto aqui. Nós vamos cantar uma música até que nós gravamos juntos há uns anos atrás, a música que se chama Resgata os Meus Sonhos, que é uma música de cura interior, de cura da história, de cura da alma. Você que está acompanhando agora pela TV, filho, filha, escuta essa canção, se você sabe, você vai cantar com a gente. Se não, escuta, deixa Deus tocar você. Você com depressão, você cansada porque cuida de alguém que tem depressão, que está doente. Você talvez que se frustrou porque um sonho seu não aconteceu. Deixa Deus te curar, deixa Ele te levantar nessa hora. Respira fundo. Feridas e medos tentaram cancelar o valor da minha fé, minha esperança, mas nada pode abalar a promessa que existe sobre mim. Feridas e medos tentaram cancelar o valor da minha fé, minha esperança, mas nada pode abalar a promessa sobre mim. Deus me ama, me levanta, me faz sonhar. O autor da minha fé me dá vitória. Nada pode cancelar os teus lindos planos pra mim. Só o teu amor me faz sonhar de novo. Cura minhas feridas, lembranças, traz de volta o que a dor roubou. Quero ser o homem que o teu coração sonhou. Traz de volta o que a dor roubou. Quero ser o homem que o teu coração sonhou. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, Jesus, eu rezo junto com o Padre Edilberto por quem nos acompanha, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, talvez tendo sequestradas de suas almas os seus sonhos por causa das feridas, dos medos.
Jesus, derrama o Teu Espírito Santo agora, Senhor, sobre quem nos acompanha, sobre os filhos e filhas que enviaram mensagens, que interagiram pela internet, pelas redes sociais, que nos ligaram, Senhor. Visita agora essa pessoa chorando, porque a tristeza da depressão a tem corroído. Liberta, Jesus, em Teu nome, todos aqueles que têm pensamento de suicídio, desejo de suicídio. Eu peço, Jesus, a intervenção do Teu Espírito Santo. Eu peço, Jesus, pelo poder do Teu nome, liberta, Senhor. Liberta, Jesus, aqueles que têm tendência suicida, aqueles que têm pensamento de morte. Talvez essa pessoa, essa jovem agora, deitada nessa cama, se sentindo feia, gorda, sozinha. Senhor, liberta essa filha agora, essa jovem que o Senhor me mostra. Liberta, Jesus, a Fernanda, pelo poder do Teu nome, de todo espírito de morte, Jesus. Liberta as pessoas assoladas pelo espírito de morte. Liberta as pessoas dominadas pela ansiedade, Jesus. Tantas pessoas sofrendo com a bipolaridade, com transtorno borderline, com síndrome de burnout, com as fobias, Senhor, a oscilação de humor. Sim, Senhor, que esses filhos e filhas busquem auxílio na ciência, na medicina, na terapia, mas que também o Teu Espírito Santo venha agora sobre eles, derramando Tua graça, derramando Teu poder. Alivia, Senhor, a angústia desse coração, a tristeza. Alivia essa alma, Senhor, pesada. Eu rezo também, Senhor, pelas mães, pelos pais que perderam filhos que cometeram suicídio, por quem perdeu amigos, familiares que morreram dessa forma. Eu rezo, Senhor, pelos profissionais que estão estressados, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros. Rezo pelos professores, pelos policiais que vivem em condição de estresse. Quantas pessoas, Senhor, sofrendo crises financeiras, pessoas que descobriram traições, pessoas que foram mandadas embora do trabalho. Consola agora, Espírito Santo, liberta do mal. Nada pode cancelar, Senhor, os Teus planos de amor para nós. O Teu amor nos faz sonhar de novo, nós acreditamos, Jesus. Cura as nossas feridas, as nossas lembranças. Traz de volta aquilo que a dor roubou. E mesmo que nós estejamos vivendo um momento mais para baixo, um momento de tristeza pela perda de um emprego, pelo término de um relacionamento, essa tempestade vai passar e o Senhor vai nos levantar. Nós cremos, nada pode cancelar. Nada pode cancelar os Teus lindos planos para mim. Só o Teu amor me faz sonhar de novo. Cura minhas feridas, lembranças, traz de volta o que a dor roubou. Quero ser o homem que o Teu coração sonhou. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas mentes. Liberta a nossa mente, Espírito Santo, o nosso pensar. Quantas mães que queriam, mulheres que queriam engravidar, ser mães e não conseguiram. Como aqui mandou mensagem para nós. Liberta agora dessa preocupação, dessa culpa que essa mulher sente por não ter conseguido engravidar. Liberta, Senhor, essa mãe que perdeu o filho, não se perdoa e muitas vezes pensa em tirar a própria morte por não saber conviver com a dor. Jesus, eu peço, batiza com Teu Espírito Santo todos que nos acompanham agora. Liberta-nos, Jesus, pelo poder do Teu Espírito. E vai nesse momento, meu irmão e minha irmã, clamando ao Senhor mesmo, salva-me, Senhor. O Senhor vai agir, mas Ele espera o teu pedido de socorro. Porque ainda que, como diz o salmista, ainda que ande pelo vale das sombras da morte, nenhum mal nós temeremos se o Senhor está conosco. Podem cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda,
não seremos atingidos se estamos na presença do Senhor, se confiamos nele inteiramente. O Senhor pode tirar desse lugar onde você está. Ele segura na tua mão. Queira, deseje que o Senhor te tire desse momento, desse estado que você está. Clama ao Senhor. Clame, Senhor, que tudo pode transformar, que nada é impossível. Basta você desejar, pedir: Senhor, salva-me, tira da minha angústia, tira dessa tristeza, tira dessa depressão, tira dessa ansiedade, de tudo isso que tem me afastado de Ti. Ó Senhor, eu te peço por todos esses Teus filhos, que nesse momento passam por tristeza enorme, que desistiram ou querem desistir da vida. Eu te peço, Senhor, que com o Teu poder Tu possas ressuscitar, levantar do chão, levantar de cada problema que Teus filhos têm passado, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito, o Teu poder, e age como Tu queres, Senhor. Eu sinto que Jesus está libertando um homem. Você estava no bar, você chegou há pouco tempo e você está vivendo um grande problema financeiro. Você está vivendo de aparência, a sua família não sabe tudo que você está devendo. Você perdeu o emprego, você está devendo dinheiro, você está com o nome sujo e você está desesperado dentro de você, pensando o que as pessoas vão dizer. Jesus agora está te dizendo: não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, mas escuta agora o que eu tenho a te dizer. Eu te amo, eu sou o teu Deus, eu vou te ajudar a superar isso, a sair disso. Confie em mim, seja verdadeiro, assuma a situação e conta comigo. Eu sinto também que pessoas que estão lutando contra vícios como a droga, a bebida, e que por não conseguirem, por sempre recaírem, estavam pensando até na morte, no suicídio, estão sendo libertas por Jesus agora. Muitas pessoas estão recebendo de Deus a ordem que recebeu Elias: levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Elias pediu a Deus a morte, porque ele estava triste, desesperado, frustrado, se sentia fracassado, mas Deus deu a ele essa ordem. 1 Reis 19, versículo 7b: levanta-te, Elias, e come, ainda tens um longo caminho pela frente. Ou seja, a tua missão não acabou. Deus está te dizendo: eu estou com você, e na hora que for para você partir, Ele vai te chamar. Você não vai adiantar isso, porque o teu Deus, o Deus de Elias, está te dizendo: eu estou com você, eu te alimento com a minha presença. Pessoas estão sendo libertas de opressão na mente, de pensamentos tristes. Pessoas estão sendo libertas de pensamentos de autodestruição. Nós te adoramos, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo. Muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar, o Senhor está fazendo aqui. Obrigado, Jesus. Nós glorificamos o Teu nome. Nos tira do sepulcro, Senhor. Resgata a nossa essência, Senhor. Nós precisamos, nós queremos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito cele essa obra de libertação e de cura na mente, no coração e na alma de quem nos acompanha nesse momento. Mais uma vez eu te digo, não desista, você não está sozinho. Há esperança para você, porque tem um Deus que nunca te deixa, que te ama muito. Você vai curtir isso acabando aqui, esse clipe que fala dessa verdade, dessa música que está no CD, Superando a Depressão e a Ansiedade, sabe? Que é uma mensagem de libertação, de cura para você. Assista aqui acabando o programa, depois da bênção, esse clipe, e deixa Deus falar com você. Tudo isso faz parte aqui também da proposta do Pra Ser Feliz de hoje. Agradeço o Padre Edilberto pela presença. Vamos abençoar esse povo, Padre, selando tudo isso que o Senhor aqui realizou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eu e o Padre abençoamos você agora, que desça sobre você, filho, filha, trazendo libertação, cura, salvação,
te levantando, te libertando da tristeza, do desânimo, dos pensamentos de morte, te dando esperança, alegria, coragem, foco em Deus, que desça e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Curta aí, continue aí, curta esse clipe, dessa canção que está no CD Superando a Depressão e a Ansiedade, que vai falar com você. Deus abençoe.